Vamos começar pelo que é perturbador e avançar até as razões absolutamente horripilantes pelas quais entrar no cage com Vanderlei Silva é menos de uma luta e mais uma execução arcada. O final vai ser horrível. O olhar morto. Antes de entrar em mais detalhes, você precisa entender o que quero dizer com o olhar morto do Silva. Dá só uma olhada nesse encarado. Sério, você pensaria que o cara está em uma disputa de olhar com o próprio Satanás. Sem piscar, sem emoção, apenas pura violência, crua e sem filtro, pronta para acontecer. Deixa eu te levar de volta ao Pride 17, Vanderlei Silva contra Kazushi Sakuraba. Sakuraba com 26 vitórias, 4 nocautes, medindo 1,83 metros e pesando 83 quilos. Esse cara já tinha vencido vários Gracies. Mas quando ele cruzou o olhar com o Vanderlei, a história era outra. Dava pra ver o momento em que caiu a ficha nele. Aquela cara de putz, onde é que eu fui me meter? Quando o gongo soou, o Vanderlei avançou como um cachorro raivoso solto da coleira. Antes do Sakuraba entender o que estava acontecendo, já estava levando ganchos, joelhadas e tanta agressividade que faria o Conor McGregor esquecer do uísque e realmente treinar para uma luta de novo. O Vanderlei não só atacava, ele sufocava, dominava e apagava qualquer esperança de sobrevivência. Sakuraba tentou agarrar? O Vanderlei transformou isso num rodízio de joelhadas. Tentou sair circulando? O Vanderlei fechava o caminho como um taxista irritado. Cada movimento do Sakuraba só adiava o inevitável. Quando a luta acabou, o olhar do Vanderlei era o menor dos problemas dele. O estrago já estava feito. Fisicamente, mentalmente, talvez até espiritualmente. Ele não só perdeu uma luta. Ele ganhou um ingresso na primeira fila para o show de horrores particular do Vanderlei. Mas se você achou o olhar morto dele assustador, espera só pra ver o que acontece quando ele começa a soltar bombas. É aí que as coisas passam de assustadoras para realmente letais. Soltando bombas. Você já entrou numa briga de bar sem querer? Não? Então, parabéns, você nunca lutou contra o Vanderlei Silva. A maioria dos lutadores dá socos com algum tipo de plano, uma preparação, tempo, talvez um pouco de paciência. Vanderlei? Ele não dá socos, ele dispara eles. Não tem preparação, nem hesitação, é pura destruição mesmo. Se ele balança o braço, é pra acabar com a noite cedo, e é melhor você torcer pra que isso esteja assegurado. Deixa eu te levar de volta ao Pride 28, Vanderlei Silva contra Quinton Rampage Jackson. Rampage com 38 vitórias, 20 nocautes, medindo 1,85 metros e pesando 93 quilos. Um monstro, um cara que podia nocautear adversários com um slam e aguentar uma quantidade absurda de pancada. Mas contra o Vanderlei, ele entrou direto no liquidificador ligado no máximo da violência. Do mesmo jeito que você está entrando em conteúdo grátis sem se inscrever no canal. Não seja esse cara. Desde o gongo inicial, o Vanderlei estava lançando ganchos como se quisesse arrancar a alma do Rampage do corpo dele. Sem jab, sem medir distância, só bombas de força total de todos os ângulos. E o pior de tudo, elas acertavam, uma atrás da outra. Rampage fez o possível para sobreviver, mas a pressão do Vanderlei era sufocante. Toda vez que Rampage tentava criar espaço, Vanderlei fechava imediatamente, balançando os braços de forma selvagem, sem dar nenhum respiro, transformando a luta numa briga brutal de curta distância. E então veio o desfecho. Vanderlei encurralou Rampage nas cordas e descarregou uma tempestade de joelhadas direto no rosto. Jackson não apenas caiu, ele desabou, com a cabeça pendurada entre as cordas, sem vida, como um boneco de pano jogado fora. Vanderlei não lutava para ganhar rounds, ele lutava para parar pessoas. Soltar bombas é uma coisa, mas o que acontece quando você nem consegue mais ficar de pé? No Pride, isso não significava que você estava seguro. Significava que você estava prestes a ser pisoteado até a semana que vem. Pisão na cabeça. Uma coisa é ser derrubado numa luta, outra é ser derrubado no Pride. Porque no Pride, cair no chão não significava que a punição tinha acabado. Significava que as coisas iam ficar muito piores. A maioria dos lutadores, quando vê o adversário caindo, eles dão um passo para trás, se reposicionam, talvez busquem uma finalização. Vanderlei Silva? Ele via um adversário no chão como uma oportunidade de transformar a cabeça dele numa bola de futebol. Deixa eu te levar de volta ao Pride 33, Vanderlei Silva contra Yuki Kondo. Kondo com 55 vitórias, 24 nocautes, medindo 1,80 metros e pesando 83 quilos. Um veterano, um striker habilidoso, e definitivamente não do tipo que foge de uma luta. Mas contra o Vanderlei? Ele poderia muito bem ser um boneco de teste de colisão. Desde a primeira troca de golpes, o Vanderlei já entrou balançando os braços. Kondo tentou trocar golpes, mas em questão de segundos, cometeu um erro terrível e caiu. E o Vanderlei? Ele não hesitou. Avançou e começou a pisotear como se estivesse tentando apagar um incêndio com o crânio do Kondo. Cada pisão descia com força total, sem hesitação, sem remorso. E o pior de tudo? Não havia como escapar. Toda vez que Kondo tentava se mexer, Vanderlei apenas se ajustava, mantendo exatamente onde queria, debaixo de suas botas. Foi rápido, foi violento, e quando o árbitro interrompeu, Kondo provavelmente estava se perguntando se tinha acabado de lutar com um homem ou se tinha sofrido um acidente de carro.
E se você achou os pisões ruins, espere só para ver o que acontece quando Vanderlei te prende no clean. Porque quando isso acontece, seu rosto está prestes a ter um encontro bem íntimo com os joelhos dele. A pegada tailandesa. Se ser pisoteado no chão já não fosse ruim o bastante, Vanderlei Silva tinha outro truque na manga, um que transformava seus adversários em sacos de pancada humanos. E tudo começava com a pegada tailandesa. A maioria dos lutadores usa o clean para controlar, talvez para desacelerar a luta. O Vanderlei? Ele usava para te prender no lugar mais violento possível. No momento em que ele travava as mãos atrás da sua cabeça, você não estava apenas em apuros. Você estava preso em um pesadelo sem fim de joelhadas no rosto. Deixa eu te levar de volta ao Pride 21. Vanderlei Silva contra Guy Mejir. Mejir, com 30 vitórias, 12 nocautes, medindo 1,83 metros e pesando 93 quilos. Era um lutador sólido, um striker técnico com força e experiência. Ele já tinha enfrentado alguns dos melhores do mundo e não tinha medo de trocar golpes. Mas contra o Vanderlei, técnica de trocação não significava nada quando você era puxado para um clean infernal. Desde o gongo inicial, Mejir tentou manter a luta limpa com socos precisos. Bom jogo de pernas. Mas aí o Vanderlei agarrou a parte de trás da cabeça dele. E a partir desse momento, Mejir não tinha mais controle sobre como a luta ia se desenrolar. Vanderlei puxou ele para perto e imediatamente começou a disparar joelhadas como um possesso. Uma atrás da outra, cada uma acertando com uma força de quebrar os ossos. As pernas de Mejir cederam, sua defesa desmoronou, e Vanderlei simplesmente manteve preso no clean, esmagando joelhadas no rosto dele como se estivesse tentando quebrar uma pinhata. Não demorou muito. Mejir desabou sob o ataque implacável, e Vanderlei saiu andando como se tivesse acabado de cumprir mais um dia de trabalho. Sem hesitação, sem piedade, apenas destruição total. Você pode achar que ficar preso no clean do Vanderlei é o pior cenário possível, mas e se eu te dissesse que existe algo ainda mais assustador? Porque agora, vamos falar sobre uma coisa que ele não tem. Marcha ré. Se a maioria dos lutadores tem o instinto de lutar ou fugir, o Vanderlei Silva nunca aprendeu a parte de fugir. Ele não recua, ele não reinicia. Ele só conhece uma direção, direto pra cima de você, na velocidade máxima, sem freio. Alguns lutadores adotam uma abordagem cautelosa, medindo a distância, escolhendo bem os golpes. Vanderlei? Ele luta como se alguém tivesse dito que há um prêmio de $1 milhão para quem atacar primeiro. No momento em que o gongo soa, ele já está avançando, lançando bombas, cortando os ângulos e te arrastando para o puro caos. Deixa eu te levar de volta ao Pride 10. Vanderlei Silva contra Daijiro Matsui. Matsui, com 8 vitórias, 2 nocautes, medindo 173 centímetros e pesando 84 quilos. Ele não era só mais um cara jogado lá dentro, ele era conhecido pela sua resistência. Um lutador duro, brigador, que aguentava apanhar e continuava indo pra cima. Infelizmente para ele, foi exatamente isso que aconteceu. Desde os primeiros segundos, o Vanderlei avançou como um touro enfurecido, soltando ganchos, chutes e uma pressão implacável. Matsui tentou circular, se movimentar para escapar, mas o Vanderlei não estava nem aí. Ele saiu da grade com um predador machucando sua presa, sem hesitar, sem pausas, só violência sem parar. Aí veio o momento em que Matsui tomou a pior decisão possível. Ele se fechou e tentou aguentar a tempestade. Era só isso que o Vanderlei precisava como convite. Ele descarregou uma sequência de ganchos, chutes e chutes de futebol na cabeça, que pareciam cena de uma briga de rua que deu muito errado. Matsui tentou escapar, mas o Vanderlei continuava avançando, encurralando, sufocando, garantindo que não havia para onde correr. E a parte mais insana? O Vanderlei não diminuiu o ritmo nem por um segundo. Mesmo depois que o árbitro interveio, ele parecia pronto para continuar. Esse cara simplesmente não para. Mas se você acha que isso foi o auge da agressividade dele, é porque ainda não viu nada. Porque agora, vamos falar do Vanderlei em sua forma mais assustadora. Modo assassino do machado. É isso, o momento que você estava esperando. Isso não é só mais um tópico. Esse é o momento em que o Vanderlei Silva se transforma em um animal descontrolado, incontrolável, espumando de raiva. Isso não é uma estratégia. Isso não é técnica. Isso é o Vanderlei Silva virando o primata mais perigoso que já existiu. Um gorila silverba que acabou de cheirar 15 carreiras e decidiu que a violência é a única solução, porque esse é o modo assassino do machado. Deixa eu te levar de volta ao Pride 12. Vanderlei Silva contra Kazuyuki Fujita. Fujita com 11 vitórias, 5 nocautes, medindo 1,83 metros e pesando 108 quilos. Fujita não era só casca grossa. Esse cara era diferente, um monstro dos pesos pesados. Ele já tinha vencido grandes nomes no Pride e era conhecido pelo queixo indestrutível. Antes de entrar no ringue com Vanderlei, ele já tinha acumulado vitórias contra verdadeiros assassinos, aguentado golpes dos caras mais duros do MMA sem nem piscar, e o mais importante, nunca tinha sido nocauteado. Mas nada disso importou quando Vanderlei virou a chave. No segundo em que a luta começou, o Vanderlei avançou como um lunático que acabou de ser solto. Sem estudar o adversário, sem defesa, só guerra total desde o primeiro instante. Fujita tentou trocar golpes, mas o Vanderlei estava lançando puro caos, sem filtro. Ganchos, uppercuts, joelhadas. Cada parte do corpo dele virou uma arma. E então aconteceu. Vanderlei sentiu o cheiro de sangue.
Os olhos dele travaram no alvo. O ritmo dele foi de insano para psicótico. E de repente, aquilo nem era mais uma luta. Era um sacrifício ritualístico. O queixo lendário do Fujita não fez diferença. Vanderlei encurralou ele nas cordas e descarregou uma sequência de socos de nível nuclear. Fujita estava sendo jogado de um lado para o outro como um boneco de teste de colisão. O corpo dele queria cair, mas o Vanderlei não deixava a gravidade fazer o trabalho. A única coisa que mantinha ele de pé eram os punhos do Vanderlei, que continuavam reposicionando ele a cada golpe. O árbitro teve que literalmente agarrar o Vanderlei para tirá-lo de cima do Fujita. E mesmo assim, o Silva parecia irritado. Não porque a luta tinha acabado, mas porque ele ainda não tinha terminado. Agora dá uma olhada nesse próximo vídeo antes que o próprio Silva apareça embaixo da sua cama hoje à noite.